Por dentro do varejo na APA Show 2022. Olá pessoal, eu sou a Vanessa Urbieta, gerente de negócios da InWave, e agora vocês já sabem, estamos aqui diretamente da APA Show 2022, fazendo o que? O nosso PDV, o nosso podcast. E hoje, muito especial, estamos aqui com a Sandra Takata, jornalista, diretora da Core Group e presidente do Instituto Mulheres do Varejo, do IMD, que tem feito um trabalho incrível de engajamento, né, das profissionais e conscientização do setor. Eu, como profissional também do varejo, fico muito feliz de estar participando aí de alguns eventos, de rede social. É um prazer, Sandra, estarmos aqui com você. Já agradeço em nome da InWave e me considero privilegiada aí por esse momento. Eu é que agradeço vocês aqui da InWave, do PDV Podcast. É um prazer sempre estar aqui falando com vocês. Você poderia explicar o que é o Instituto e as principais ações em que estão na agenda de vocês aí para 2022? Para quem não nos conhece, éramos um grupo de WhatsApp formado aí por 300 executivas que atuam no ecossistema do varejo, ou seja, quem trabalha no varejo, a indústria, os fornecedores, empresas de pesquisa, todo esse ecossistema. E para que esse trabalho? Ele surgiu há 3 anos e meio e foi fundado pela Fátima Merlin, pela Vanessa Sandrini, para que nós, mulheres, pudéssemos discutir quais eram as nossas barreiras no mundo corporativo, porque afinal, quando a gente fala até do varejo alimentar, principalmente, a gente tem um mercado muito masculino e muito machista. No entanto, o que acontece? Você tem a maior parte das pessoas na operação, enfim, elas são responsáveis aí pelo 80% são mulheres. E aí, quando a gente chega na diretoria, isso diminui muito. E o que acontece? Por que a gente não consegue, então, mais cargos de liderança? E a gente começou a entender, com o passar do tempo, que existem várias barreiras aí no mundo feminino. A questão, por exemplo, da gravidez no mundo corporativo, que a gente enxerga com muito preconceito. A questão do assédio moral e sexual também é muito afetado. Então, essas barreiras e o próprio preconceito, né? Porque é um jogo realmente patriarcal, cultural, né? Que não nos deixa subir. E então o grupo, ele tem o objetivo justamente de tornar e transformar o ecossistema do varejo num lugar em que a gente possa ter nossas escolhas. Se a gente quiser ficar grávida, não é porque, olha, eu estou preocupado com a minha carreira. Não é isso. Eu posso ficar grávida no momento que eu quiser. A gente tem de normalizar a gravidez, não é o contrário, né? E senão a gente está produzindo aí cidadãos. Se a gente também deixa de engravidar, e muitas relataram no nosso livro, nós temos um livro aí escrito com 50 mulheres, né? São 50 histórias aí de mulheres que atravessaram aí o varejo e que muitas vezes se preocuparam com a carreira e deixaram a gravidez para depois. E mais tarde nem conseguiram engravidar, porque o timing se perdeu. Então, esses e outros assuntos relacionados às mulheres, a gente também conversa. Então, está na nossa pauta, você perguntou sobre a pauta desse ano, justamente, a gente tem parcerias e mudanças de mindset relacionadas aí a todo o ecossistema. A gente tem ganhado um baita apoio aí, principalmente da indústria, porque onde está a fricção? Justamente no departamento comercial, hoje, onde você tem muito turnover. Porque as mulheres que estão lá, hoje, elas se posicionam mais. E quando chega numa negociação para o varejo, ou quando elas são únicas, né, na área comercial,
muitas vezes elas acabam sofrendo o assédio moral, o assédio sexual, elas têm de se portar, têm de se masculinizar e as mulheres não querem mais. E elas acabam pedindo ou para sair ou para trocar de departamento. Então isso a gente tem feito todo um trabalho através de um workshop de liderança. A gente tem um workshop também para mudanças de mindset via neurociência. A gente tem uma neurocientista no grupo. E tudo isso para que a gente possa fazer uma evolução com todos juntos. A gente não está numa disputa de poder. A gente não quer ocupar, na verdade, a cadeira dos homens, né? E a gente já ouviu muito isso. Está muito difícil agora para quem é hétero e é branco. Muitas vezes a gente ouviu. Só que pera lá, né? Não é esse jogo. A gente quer se unir para que a gente possa ter essas escolhas. Que a gente possa, se a gente quiser ser CEO, ok. E se a gente também não quiser ser CEO e cuidar dos filhos, ok. Né? Na cadeia do varejo mesmo, muitas empresas não recebem, por exemplo, gerências candidatas à gerência regional. E por quê? Porque quando você é uma gerente regional, você tem até de mudar de cidade. Você acaba aí arrumando briga em casa. Por quê? O marido, quando ele se candidata à gerência regional, a mulher acaba acompanhando. Ela pede demissão da onde ela está e ela acaba acompanhando. No entanto, quando isso acontece para uma mulher, se o homem faz esse movimento, ele também é taxado, né? Ou ele não quer fazer esse movimento, mesmo a mulher ganhando mais que ele. E também é uma outra confusão que você arruma na sociedade. Uma mulher, assim, ela não pode ganhar mais que o marido. Também começa uma disputa de poder dentro de casa. Todas essas são fatores, são barreiras que a gente enfrenta no dia a dia e que a gente tem de discutir. Como é que a gente faz para mudar tudo isso? Afinal de contas, isso envolve produtividade, isso envolve investimento na carreira de alguém que você apostou. Como é que a gente realmente faz essa transformação e evolução? Assim, acompanhando o grupo, né, eu vejo vocês comentando, né, eu me sinto até aliviada, né, de acompanhar vocês e falar, gente, não precisamos nos cobrar, né, e quando você vê um grupo, né, falando isso, até pela vivência de vocês, experiência, eu como, né, participando, sinceramente agradeço, né, esses insights, porque a questão da consciência fica mais leve, é incrível isso, né? Ivan, é isso. Uhum. Quando a gente se une, porque o que acontece, né? Os homens, eles estavam já acostumados a fazer networking. Então eles saem para jogar bola, saem para tomar uma cerveja, né? Então eles ficam depois do expediente. E a gente não fazia isso. Então a gente tinha de voltar para casa, fazer o jantar, é o nosso outro turno. Só que, com o passar do tempo, poxa, o nosso trabalho exige isso, assim como de qualquer homem. E aí essa experiência do apoio, de saber que as outras passaram, nos torna mais forte. Porque você pensa que só você passou por isso, só você sente culpa, só você deixa os pratinhos cair, porque essa questão da mulher, né, que foi, na verdade, delegado para nós, de que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, enfim, a gente consegue, mas a gente também deixa os pratinhos cair, a gente também precisa de apoio. E quando a gente se une e ouve todos os depoimentos, a gente também se sente mais forte. Então, o objetivo do grupo é justamente esse, para que a gente possa trocar informações e sentir que a gente não está sozinha. Então, o networking é muito importante, a união é muito importante, para que todas possam aí... E outra, hoje a gente também criou eles por elas. E por quê? A gente também não pode ficar só entre a gente falando. Os casos de assédio, por exemplo... Muitos homens não sabem que a gente passa. Quantas vezes a gente não passou por casos de assédio, seja ele moral, sexual, mas que a gente se calou. Porque ou a gente sente vergonha, a gente sente até vergonha de falar para o marido que isso aconteceu. Então a gente acaba se calando.
E quando a gente começa a ver que a gente tem um suporte, que a gente tem ajuda, isso muda. E isso muda porque a próxima geração está vindo com outra, sabe, com um outro jeito. O pessoal não está nem aí, tem de se posicionar. Acho que isso é transformador. A gente sai da zona de conforto para que a gente possa aí sim reaprender. E essa que eu acho que é a chave da gente estar unidas, juntas. E esse é o propósito. Você sabe, Sandra, que assim, na minha carreira, eu sou atuante, né, nos supermercados como prevenção de perdas. E numa ocasião, como gerente de prevenção de perdas e segurança patrimonial, eu tenho 1,5 m, uma mulher. Eu fui entrevistar um moço, né, para ser um fiscal de prevenção de perdas. Aí aparece um moço de 2 metros de altura, forte. E na hora que ele entrou na sala e que me apresentaram que eu era a gestora de prevenção de perdas, ele teve um ataque de risada. Jura? Juro. Ele começou a rir e ele não conseguia assim, ele olhou assim pra mim em um momento e falou: olha, me desculpa, mas eu nunca ia imaginar que a minha, né, possível gestora seria uma mulher e você é pequenininha, né? Então, são situações que a gente tem que ter todo um jogo de cintura, claro, e até contratei, né? Eu contratei pela sua experiência e tal, mas foi um fator que eu nunca vou esquecer. Né? Uma mulher como gerente de prevenção de perdas com 1,5 m, né? Então, no primeiro momento, foi dessa forma que eu fui julgada, né? Então, são os desafios diários aí da mulher que está, às vezes, num cargo de liderança, que está na frente e que, de repente, tem um grupo que a maior parte dos colaboradores são homens, enfim. A gente tem que ter todo um jogo de cintura, né? E aí, Sandra, nós estamos aqui na APAS Show, que está terminando hoje, infelizmente, né? Que a gente queria até um pouquinho mais aqui em São Paulo e reuniu aí milhares de pessoas, especialmente supermercadistas, em torno do tema O Essencial é Humano. Como você está percebendo este movimento no ambiente de negócios? E aí as pautas relacionadas, qual que é a sua percepção? Eu acho que está caminhando, mas na nossa percepção de grupo, a gente acha que está caminhando ainda muito devagar. Ontem mesmo, essa semana, enfim, você viu notícias aí nos Estados Unidos das jogadoras de futebol, jogadoras de basquete, que vão ter o mesmo salário que os homens. Muito bom, boa iniciativa disso, porque isso vai se reverberar. Só que, concorda comigo que a gente está em pleno século XXI falando disso? Lutamos por isso, né? Então, assim, é um caminho que a gente tem de acelerar esse ponteiro. A gente não vai ainda, na próxima geração, a gente vai estar discutindo sobre isso. Então, como que a gente acelera esse ponteiro? A gente tem de tomar, assim, sabe, olhar todas as pontas, discutir com o maior número de pessoas diversas, para que a gente ache, sabe, pontos de congruência, discordância, para achar um caminho. Não adianta a gente tá do lado e se aproximar de que eu vou estar próximo de quem é parecido comigo. Pera lá, você não vai ouvir um argumento que seja diferente do seu para fazer você expandir sua consciência? É muito legal, até assim, eu já parabenizei o pessoal da APAS pela capa que eles trouxeram na revista da edição de maio, que são as Vozes do Varejo, tratando justamente sobre a diversidade, sobre a questão da humanização, do papel de evolução, de transformação, né, de um mundo, porque com a chegada da tecnologia, a tecnologia ela vai poder fazer essa operação, é a repetição. E com isso a gente precisa ter mais espaço para o pensamento, para a discussão, para essa expansão de consciência. Senão, vai chegar um ponto que nós todos vamos sofrer aí, tanto no mundo corporativo quanto no pessoal, de pessoas que não vão estar capacitadas. Há pesquisas mostrando aí que os jovens eles não querem mais continuar do jeito que a gente está trabalhando. No tradicional. No tradicional. Então a gente tem de fazer uma transformação.
tem de mudar, porque a gente vai ter um período que essa geração vai entrar, e já está acontecendo isso, essa troca de gerações, e elas não vão aceitar, é pé na porta, assim, eu peço demissão, sim. Eu não quero mais saber, e assim, como é que fica depois a imagem da sua empresa se você não começar a olhar para isso hoje? E olhar com certa rapidez, a gente fala que quer fazer esse ponteiro girar. Então, eu acho que a gente está atrasado, sim. O varejo precisa, sabe, colocar isso em discussão. Muito, muito, muito. Eu acho que, sabe, levar isso para as empresas para a gente sair do automático. Ontem eu fiquei muito feliz lá nas premiações, de ver realmente a representatividade das mulheres lá no palco, né, que realmente fizeram isso acontecer, né, uma feira como essa, lindos estandes, enfim, e a grande maioria mulheres, né, nesse momento eu vi um diferencial. Essa mudança, eu acho que quem não percebeu, né, tá deixando de lucrar. Uma das nossas conselheiras, Adriana Muratori, que eu gosto de citar, ela sempre diz o seguinte, que se não for pelo conhecimento, vai ser por constrangimento. Porque é isso, se uma marca ela não estiver com um olhar no humano, no cliente, nos colaboradores, hoje você tem as redes sociais, você perde um funcionário que vai reportar tudo que você está fazendo, sabe? Como fica a sua imagem? E aí você começa a mudar. Então, se não for pelo conhecimento, se não é por amor, é pela dor, é a mesma coisa. Se não for por conhecimento, vai ser por constrangimento. E eu falo assim, a gente troca muitas informações e a gente tem essa mudança, tem de mudar. Porque na feira mesmo, as meninas começam a relatar, sabe? O quanto de assédio a gente sofre. É uma olhada porque a gente está com uma blusa um pouco mais decotada, se a gente está com as pernas aparecendo porque a gente está com saia. Gente, isso não dá o direito do, sabe, julgamento. Nem do julgamento, nem de você chegar perto. Porque isso é respeito, sabe? Não interessa a roupa que eu estou usando. Não interessa a roupa que eu estou usando. Porque a gente perde, muitas vezes, mais tempo para se trocar por isso. Porque a gente pensa, mas está muito decotado. Mas está aparecendo aqui. Ué, pera lá. Eu tenho livre escolha de usar o que eu quiser. Né? E eu não te dei o direito de você chegar e, enfim, ou chegar perto, ou de, sabe, olhar de uma forma mais maliciosa perto de você, de uma forma que te constrange. E isso só a gente sente. Só a gente sente. Não, adorei. Porque realmente as mulheres ainda são muito julgadas pela roupa. Né? Então eu acho que esse daí foi um grande recado da Sandra aí para todas nós. E falando um pouquinho, Sandra, hoje mais cedo aqui na APAS você participou do painel sobre liderança disruptiva, ok? Certo. Você pode contar pra gente um pouco sobre o que foi discutido e o que você tem de conhecimento do que está acontecendo na prática e nas empresas nesse sentido? A gente quis trazer, e assim eu quero agradecer muito a organização da APAS que nos cedeu esse espaço essa manhã toda. Nós reunimos vários temas nessa manhã, trazendo o Instituto e tudo que a gente tem feito em relação a mudanças de mindset. Então a gente vem falando desde neurociência, neuromarketing, gestão humanizada, o pessoal da Nestlé que tem feito um trabalho incrível dessa liderança do avanço, sabe, não construindo castelos de areia, mas sim uma questão de ouvir o outro, de trazer isso de forma genuína. E é isso que a gente quis trazer, um novo patamar para que todos pudessem discutir e trazer efetividade
no que eles estão fazendo. Então essa manhã foi muito interessante para trazer cases, para ouvir as pessoas, para que a gente pudesse ter essa troca e como é que a gente faz essa mudança. Não é uma coisa fácil, tá? É assim, culturalmente, a gente já discutiu diversas vezes essa questão de, puxa, estamos pensando automático, a gente foi criado assim. Como é que a gente muda? A gente tem de criar trilhas diferentes, porque o nosso cérebro ele foi acostumado e foi criado para um determinado padrão. Como é que a gente cria? E como é que a gente muda? Essas trilhas, elas têm de criar outras sinapses e que fazem você mudar. Só que todo mundo precisa estar envolvido. Então, como é que uma empresa muda? Como é que você pode mudar uma sociedade, mudar o seu sistema em casa? E até falando um pouquinho aí de case, né, Sandra? Nós conversamos, né, aqui na APAS com a Kellen Frutuoso sobre a campanha Sinal Vermelho. E sei que vocês do Instituto aí também estão apoiando essa iniciativa. Você quer deixar aqui algum recado para as empresas que desejam apoiar essa campanha ou iniciar outras ações de apoio à pauta feminina, né? Por onde começar? Olha, em relação ao programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, o Instituto Mulheres do Varejo está apoiando a causa desde o início, né? Eu acho que ele tem 2 anos. A gente começou com o canal de varejo Farma. Então nós espalhamos, incentivamos, fizemos toda uma campanha se viralizar com o X vermelho na mão, colocando os nossos rostos, fazendo e trazendo o X vermelho. E foi muito bem sucedido, de muito aprendizado. Fez com que todos os batalhões de polícia eles pudessem ser treinados para receber todas as denúncias, que não foram poucas, foram muitas denúncias na área farma. E agora ela se estendeu, então, para supermercados, né? Com o passar do tempo, eles ganharam um aprendizado maior em relação a isso, né? Porque não dava para, na época, você já colocar tudo em prática. Então, precisou ter esse nível de aprendizado para que eles pudessem implementar em supermercados. O que eu digo é que a violência doméstica ela está muito mais próxima do que as pessoas imaginam. Para as empresas, você começa a ver uma perda de produtividade das mulheres e você não sabe por quê. Isso é muito velado. Vocês, mulheres, sabem, com uma maquiagem muito bem feita você consegue esconder. Você coloca um óculos escuro, enfim. E você começa, então, você se maquia e esconde todo o problema. E é muito vergonhoso. E isso eu falo em todos os patamares. A gente não está falando de uma classe menos favorecida. A gente está falando de todas elas. Quando uma mulher ela apanha, ela tem vergonha de falar. E hoje a gente tem incentivado a denúncia. A gente tende a incentivar essa mulher a denunciar. Então, o chamado é para que todos os varejistas apoiem a APAS. E nós, Mulheres do Varejo, nos próximos meses a gente vai estar incentivando, a gente vai estar fazendo a ponte com a AMB, com o CNJ, para que as operações do varejo também sejam capacitadas, para que as operadoras de caixa cheguem com o sinal vermelho, que possam acolher essas mulheres e assim que a polícia chegue e prenda esse agressor e que isso seja um início. E que as empresas em si, elas possam sim contar com o Instituto Mulheres do Varejo, para que a gente juntos possa fazer essa transformação nesse ecossistema, para que a gente possa ter as nossas escolhas. Sandra, para finalizar, novamente gostaria de agradecer em nome da InWave por esse nosso bate-papo. Um assunto aí tão importante que já foi muito deixado de lado, mas que agora nós temos a voz. Muito obrigada. Eu é que agradeço em nome de todas as mulheres e de todos os homens que hoje fazem parte também do grupo.
É sempre com muita satisfação que a gente tá aí levando as nossas vozes para todos os canais possíveis para que a gente possa fazer realmente essa evolução. Show, Sandra. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.